amada Igreja do Senhor, como vocês estão? Mais uma vez estamos nos encontrando aqui neste vídeo. Estamos com muita saudade, mas espero que muito em breve estejamos nos encontrando para louvarmos a Deus juntos. Gostaria que você me acompanhasse numa história de um rapaz que certa vez estava em meio à multidão seguindo a Jesus. Até que em um certo momento a multidão parou e ele pôde enxergar Jesus e os seus apóstolos conversando entre si. Eles arrazoavam algo sobre como eles iriam alimentar toda aquela multidão. Aquele jovem então olhou, aquela quantidade de pessoas, aquela multidão. A Bíblia diz que eram quase 5.000 pessoas, e viu a necessidade de Jesus e dos apóstolos. Ele então olhou para si e viu o que ele poderia oferecer. Foi então que, com o coração cheio de generosidade e com o sentimento de que, mesmo tendo pouco, mas com o desejo de fazer a sua parte, ele então entregou tudo aquilo que ele tinha para os discípulos, para Jesus, de maneira que aquilo ali serviria de alguma forma para contribuir com a causa deles. E ele então entregou seus 5 pães e 2 peixes. E o final da história todos já sabem. Jesus multiplicou aquela oferta, alimentou a toda a multidão, saciou a todos, de maneira que no final ainda sobraram 12 cestos cheios. Importante destacar a iniciativa daquele jovem. Porque é bem possível, queridos, que em meio àquelas 5.000 pessoas houvesse mais alguém que também tivesse algo a oferecer. Mas quem chegou e entregou foi aquele jovem. Importante dizer também que o que ele tinha não era muito, mas aquilo que ele tinha, ele entregou, e entregou de bom grado, entendendo a necessidade de todos. E o mais importante, ele entregou nas mãos de alguém que consegue multiplicar o pouco em muito. E é isso que devemos entender. Deus enxerga a intenção do nosso coração. Sempre que realizamos uma oferta, Deus enxerga aquilo que está dentro do nosso coração. Não importa a quantidade, não importa o valor, mas o nosso desejo de ajudar, a nossa intenção, o nosso sentimento de generosidade e de alegria. Porque a multiplicação é Ele quem faz. O milagre é Ele quem faz, queridos. Então, de bom grado, eu queria te convidar nesse momento a fazer uma oferta, a estar ofertando nesse momento com o mesmo sentimento de generosidade, liberalidade e fé que aquele jovem teve, entregando nas mãos de Jesus a tua oferta, para que essa oferta se multiplique em benefício de muitos. Nesse momento aparecerão as contas da igreja, você pode fazer a tua oferta online, e eu tenho certeza que essa semente que você vai estar plantando vai se reverter em bênção para muitos. Gostaria também de lembrar a igreja que nós estamos com uma campanha muito importante, Compartilhando Esperança, uma campanha de cestas básicas para ajudar as famílias necessitadas da cidade do Crato. Você pode ajudar, contribuir entregando alimentos, e aí você entra em contato no telefone da igreja, ou você pode fazer uma oferta nessas mesmas contas que apareceram e nos mandar uma mensagem informando que aquela oferta foi em favor da campanha Compartilhando Esperança. Contamos com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês. Vamos orar comigo? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer por cada irmão que nesse momento está fazendo a sua oferta, Pai. Que tu possas honrá-los assim como eles estão te honrando, e que a semente que eles estão plantando nesse momento se reverta em bênção para muitos, Pai. Obrigado, porque sabemos que tu és o Deus de milagres, o Deus que multiplica
o Deus que nos sustenta e o Deus que está à nossa frente, nos guardando sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, meu amado. Boa noite, igreja, graça e paz. Venho aqui falar para vocês sobre o Ministério Infantil, que nós vamos continuar esse projeto que realmente vem de Deus. E nesse domingo, especialmente sobre o tema da Páscoa, nós estamos enviando algumas atividades para que os pais possam fazer com seus filhos no culto doméstico. Então, nós estamos enviando um arquivo por meio do WhatsApp da igreja e também está sendo colocado nos grupos, em que tem as atividades que devem ser impressas e os vídeos conforme cada faixa etária das crianças. Assim, as crianças de 3 até 13 anos vão ter suas atividades para serem feitas. O aconselhado que vocês façam é que enquanto os pais assistem ao culto doméstico, as crianças sejam orientadas a assistirem os videozinhos que estão sendo enviados e fazerem as atividades de pintura e as demais que nós enviamos, certo? Nós pedimos que vocês continuem a ler a Bíblia com seus filhos ao longo da semana, incentivem eles, e o Ministério Infantil se compromete a enviar periodicamente todas as atividades necessárias para fazer um cultinho doméstico, certo? Deus abençoe vocês e estamos em oração por toda a igreja. Amém. Olá, povo de Deus, graça e paz. Aqui estamos em mais uma oportunidade e com alegria no nosso coração de trazer até você uma mensagem que possa lhe trazer edificação, que possa contribuir com a sua vida, especialmente nesse momento. Eu quero convidar você para juntos nós orarmos. Queria que você concordasse com a minha oração nesse momento, para que o Senhor nos conduza nesse tempo, para que o Senhor nos dê sabedoria na pregação e na ministração da palavra. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer pelo tão grande privilégio que nós temos de poder pregar a tua palavra, de fazer com que a tua palavra seja apresentada a vida das pessoas nesse momento e através desse canal, através das mídias sociais. Eu oro pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, nos conduza agora de maneira que toda a palavra apresentada, tudo que vai ser ministrado possa ser compreendido, que as pessoas compreendam a mensagem e que essa mensagem possa trazer fruto de vidas transformadas e que assim possam glorificar o nome do Senhor. Nos abençoa, Pai, nesse instante, que possamos, ó Deus, aplicar no nosso coração aquilo que o Senhor vai falar para nós nesta noite. Nós pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, todos nós, você que está me assistindo, todos têm um desejo em seu coração, todos anseiam por boas notícias. Independente da circunstância, em qualquer que seja a situação, nós desejamos boas notícias. Eu creio que todos concordam comigo, principalmente se o momento que estamos vivendo como esse, nós estamos vivendo um momento tão difícil em que o que predomina para nós, as notícias que nos cercam, que nos rodeiam, são notícias negativas, são notícias que nos trazem tristezas, são notícias que nos deixam ansiosos e angustiados na maioria das vezes. Eu creio que você deve concordar comigo que boa parte da mídia, das informações que nós recebemos, quase que unanimidade, trazem informações com relatos de mortos e de infectados no contexto do coronavírus. Então essas informações nos bombardeiam dia após dia, hora após hora, sendo atualizados com essas informações. E isso nos deixa angustiados, e isso em escala local, nacional e mundial. Então é isso que tem predominado em nosso contexto, em nossas vidas, essas notícias desagradáveis. E neste domingo eu queria trazer para você uma boa notícia. No contexto de todas essas notícias desagradáveis, eu quero trazer para nós uma boa notícia, uma maravilhosa notícia, e ao mesmo tempo dizer para você
que a notícia boa, ela chega na hora certa, ela chega no momento oportuno. Então nós estamos vivendo dias de notícias ruins, mas eu tenho uma notícia boa para lhe dar nesta ocasião. Então eu quero dizer para você que essa notícia, ela é maravilhosa, e ao mesmo tempo apresentar para você algumas razões por que ela é tão especial. Por que essa notícia que eu tenho para compartilhar, ela é assim tão especial. Deixa eu dizer aqui algo para você. A boa notícia que quero compartilhar, ela não é de que o nosso isolamento social acabou, ou de que o coronavírus foi exterminado, que conseguiram uma vacina ou uma medicação. Não, ainda não é essa notícia, apesar de ser relevante e ser desejada por nós, por todo mundo nesses dias, mas cremos que essa notícia aí, ela vai chegar. Eu creio que essa notícia, essa boa notícia, nós teremos ainda, nós ainda teremos essa notícia, né? Mas o que eu quero compartilhar, a notícia que eu venho compartilhar com você neste domingo, ela vem de um lugar totalmente inusitado. Essa notícia, ela vem de um túmulo vazio. Isso, exatamente. Essa notícia, ela é fundamentada numa das principais verdades da nossa fé cristã. Eu quero dizer para você, neste domingo, que o nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que veio até nós, aquele que veio a mim e a você, aquele que foi para a cruz, foi crucificado, que sofreu de uma maneira muito cruel e que morreu na cruz do Calvário. Eu quero dizer para você, nessa oportunidade, que esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou. Amém? Esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, a morte não teve poder de detê-lo. Pelo contrário, a morte foi vencida, a morte foi derrotada, e esse Jesus vive. Ele está vivo. Essa é a notícia maravilhosa. Essa é uma notícia que é pregada anualmente, sempre nesse período, e eu quero chamar aqui a nossa atenção para que foquemos as nossas mentes, coloquemos os nossos corações nessa notícia, especialmente em dias de notícias ruins. Deixa eu dizer para você, neste dia, neste momento, Jesus ressuscitou, Ele está vivo. Ele está vivo. Eu não sei qual é a importância que você tem dado a essa notícia. Eu não sei como você a encara. Eu não sei como você tem refletido sobre ela, mas eu queria chamar a sua atenção para alguns pontos que tornam essa notícia tão maravilhosa, que tornam essa notícia tão especial, que faz com que ela seja extraordinária, a melhor de todas as notícias que o ser humano poderia ouvir. Existem muitas notícias que são boas, mas essa é a melhor, é a mais importante, é a mais especial, por algumas razões. Primeiro, essa notícia de que Jesus ressuscitou, ou seja, a sua ressurreição, ela traz para nós o verdadeiro fundamento, ela é a verdadeira base de toda a nossa esperança. Se nós podemos ter esperança nessa vida, essa esperança verdadeira, ela está fundamentada na ressurreição do nosso Senhor. Ela é, segundo diz Hernandes Dias Lopes, ela é o pilar do arco da nossa salvação. Ela é considerada a pedra principal na construção do cristianismo. Ela é a principal pedra de esquina da nossa fé. A nossa fé se torna viva, a nossa fé se torna dinâmica, a nossa fé se torna eficaz quando ela se fundamenta nessa verdade. Ela é essencial para todas as demais doutrinas. Ela é fundamental porque nos traz uma garantia absoluta de que nós caminharemos para um glorioso amanhecer a partir dessa notícia de que Ele vive, de que Ele ressuscitou, de que Ele venceu a morte. Nós podemos encarar a morte como um dos nossos piores inimigos.
encará-lo da seguinte maneira, de que a morte ela não tem mais a última palavra. A morte não tem mais a última palavra. O seu aguilhão fora arrancado. Ele vive, e porque ele vive, eu e você, apesar da circunstância difícil, porque Jesus vive, porque ele vive, eu e você podemos crer no amanhã, podemos ter esperança, podemos nos alegrar. A ressurreição de Cristo é também, se torna especial, porque também é a garantia da nossa ressurreição. Nós vamos um dia morrer, mas aqueles que têm a fé no Senhor Jesus, esses, por causa da esperança do que Ele fez e porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Então a sua ressurreição é a garantia de nossa ressurreição. Paulo disse, escrevendo aos Coríntios, em um certo momento, ele disse que se Cristo não tivesse ressuscitado, se não houvesse ressurreição, nós, os cristãos, nós, o seu povo, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens, nós seríamos os mais infelizes. A nossa pregação era vã, a nossa fé era inútil, não teria sentido, para a nossa vida, para o nosso cristianismo. Então, porque Ele vive, a história do meu relacionamento com Ele agora muda. A minha vida com o Senhor agora entra numa outra dinâmica. Nós nos relacionamos com Cristo vivo. Eu e você somos chamados, a partir dessa notícia de que Ele vive, a vivermos um relacionamento com Cristo vivo. O nosso Deus está vivo. Ele é incomparável. Nós não podemos compará-lo com alguns deuses considerados por muitas pessoas aqui no nosso país, fora do nosso país, figuras, ídolos que são cultuados como deuses. Não podemos comparar o nosso Senhor porque Ele é incomparável, mas podemos citar uma enorme diferença. Se você for ao túmulo dessas pessoas que são hoje cultuadas, adoradas e veneradas por tantas outras pessoas, se você acompanhar o curso da sua história, nascimento, onde passaram, onde morreram, se formos aos seus túmulos, lá nós encontraremos os seus restos mortais. Sim, em qualquer um deles, qualquer tumba de qualquer um desses aí, seja aqui ou fora do Brasil, nós vamos encontrar os seus restos mortais. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Deixa eu chamar a sua atenção. O meu Jesus, o seu Jesus, o nosso Senhor, se nós formos aonde colocar o seu corpo, o seu túmulo, a sua tumba está vazia. E a nossa fé se fundamenta nisso. Essa é a notícia maravilhosa. Nos fundamentamos, nos estruturamos, nos asseguramos. Nós somos ancorados. Nós estamos ancorados nessa verdade que o nosso Senhor está vivo. O seu túmulo está vazio. Que notícia maravilhosa. Que notícia fantástica. Que notícia espetacular, que nós devemos pensar, que nós devemos parar para meditar nessa notícia. E a partir desse contexto de ressurreição, eu quero que você abra a sua Bíblia para ler comigo. Segundo escreveu o evangelista João, esse texto também se encontra nos demais evangelistas, Mateus, em Marcos e Lucas, mas eu quero trazer a partir do que João escreveu, nesse contexto de ressurreição. Eu queria que nós fizéssemos uma leitura, João capítulo 20, você pode acompanhar, João 20, a partir do versículo 19. Vamos ler o texto. O texto diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês.
E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Só até aqui. Que texto maravilhoso. Que leitura magnífica. Quando nos debruçamos sobre o que João nos apresenta, quando meditamos nessa história, nessa situação, nós acompanhamos o contexto daqueles discípulos de portas trancadas. Imagine quais sentimentos assolavam aqueles homens. Imagine como eles eram, como eles estavam sendo atormentados, e isso era domingo. Eles estavam vivendo num domingo de ressurreição. Eles estavam vivendo num domingo com a mentalidade ainda de uma sexta-feira. A sexta-feira para eles ainda não tinha se passado. A sexta-feira continuava ainda em suas mentes. Aquela morte sombria, aquele momento de horror, de terror, de sofrimento, ali estava impregnado em suas mentes e em seus corações. Mas nós estamos falando que o nosso Jesus, ele ressuscitou. E quando nós falamos que ele ressuscitou, nós estamos trazendo outras verdades que nós precisamos atentar. Jesus ressuscitou, e é interessante que João diz que os discípulos estavam ali, você pode acompanhar no texto, versículo 20, estavam ali, versículo 19, perdão, com medo dos judeus, sentimento de desânimo, de tristeza, aquela sensação de abandono, desorientados, atormentados com todos esses sentimentos. Mas você sabe por quê que eles estavam sofrendo isso? Você sabe por que eles estavam vivendo nessa conjuntura? Tudo que eles estavam sofrendo, toda aquela situação, todo aquele contexto, era decorrente da falta de fé dos discípulos do Senhor. Por quê? Em algum momento, na caminhada com eles, por diversas vezes, em várias situações, Jesus os orientava. Jesus falava para eles sobre esses acontecimentos. Jesus trazia claramente para eles do que iria acontecer. Olha, isso vai acontecer. Eu vou morrer, eu vou para o Pai, mas não se preocupe, eu ressuscitarei, eu vou vencer. Mas isso não entrava na mente deles. Os discípulos não se importaram, não acreditaram, e nós sabemos que tudo isso era decorrente de uma incredulidade. Amados, sempre que nós ignoramos, sempre que eu e você ignoramos o que Deus nos diz, deixando de acreditar nele, deixando de dar importância às suas palavras, deixando o que ele diz de lado, todas as vezes que ignoramos as palavras do Senhor, todas as vezes que nós ignoramos as suas orientações, nós sofremos de igual modo ou pior. Esse momento que a gente está vivendo, será que toda essa angústia que tem assolado muita gente, todo esse medo, todo esse pavor, será que é apenas por causa do coronavírus? Não. Esses sentimentos negativos que têm batido a porta de tanta gente, o medo, o pavor, o desespero, a desesperança, tudo isso sabe por quê? Porque nós não atentamos para o que o Senhor fala para nós. Porque nós não entendemos o que a palavra de Deus diz para nós. Porque nós não nos importamos de crer. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, achamos as histórias interessantes, como se elas não tivessem aplicação à nossa vida. Mas tudo o que está escrito aqui, tudo o que está escrito aqui vai se cumprir. Essa situação que a gente vive
que já foi vivida em outros tempos, é uma situação que a Bíblia relata. E tem outras situações piores que a Bíblia relata ainda. Então, mas nós precisamos entender isso, para que nós não sejamos pegos de surpresa, para que a gente não seja surpreendido com esses acontecimentos e para que essa situação não nos envolva, deixando-nos de portas trancadas, amedrontados, onde a tristeza e a angústia dominam o nosso coração. Atente bem, a incredulidade. Escute só, a incredulidade sempre nos levará para os piores lugares ou os lugares de horrores que a nossa alma poderá enfrentar. A gente tem isso como exemplo na história do povo de Deus. Tantas situações difíceis, amargadas, experimentadas pelo povo de Deus, porque não acreditaram. Era um contexto sombrio, trancadas, portas trancadas, não atentavam para o que já tinha se passado os dias. Imagine para eles, nós não sabemos o que eles conversavam ali, qual era a conversa, né? Qual era o desenrolar do assunto ali, a linha de pensamento deles, mas eles estavam ali ainda presos à sexta-feira, mas já era domingo. Quantas pessoas estão vivendo o domingo, o dia, né? Estão vivendo no dia da ressurreição, da verdade, né? De que o nosso Senhor vive, mas ainda com a sua mentalidade da sexta-feira, daquela situação que já passou. Esse era o contexto de tristeza, você vê aqui no texto, de portas trancadas, com medo dos judeus, momento sombrio. Mas Jesus ressuscitou. Mas quando nós falamos que o nosso Jesus ressuscitou e que ele vive, não é apenas que ele está de braços cruzados, né? Ali olhando para nós e sem nenhuma atitude, não. Veja, no próprio versículo 19 diz que os discípulos estavam ali, por causa de sua incredulidade, atormentados com aqueles sentimentos. O texto diz que Jesus veio e se pôs no meio deles. O nosso Deus que vive, o nosso Senhor que vive, ele olha para nós e vem ao nosso encontro. Ele vem, ele olha para a nossa situação, ele olha para a nossa dor, ele olha para o nosso sofrimento e vem até nós. E vem a mim, e vem a você. Foi assim que fez com os discípulos, ele veio a eles. Chegou ali no meio deles, trazendo transformações. Quando ele chegou ali, de maneira extraordinária, João diz que as portas estavam trancadas, mas para ele isso não era problema. Para Jesus vivo, para o Jesus ressurreto, isso não era problema. Para ele que é o Deus vivo, que é o Senhor ressurreto, para ele não tem barreira, porque para ele nada, absolutamente nada impede de cumprir o seu propósito. Não há barreira, não há porta trancada, ele passa por cima de tudo e vai exatamente cumprir o seu propósito, cumprir o seu objetivo. Portas trancadas, e ele chega ali de uma maneira especial. E ao chegar, ao perceber os discípulos atormentados, perplexos, ele poderia chamar a atenção deles, claro, e dizer assim: como vocês foram incrédulos? Por que vocês não acreditaram? Não, mas ele não fez isso. Ele nos entende, ele reconhece, ele conhece muito bem a nossa essência. Ele conhece a nossa fragilidade. Ao invés de censurá-los a incredulidade, ao invés de falar que eles estavam ali porque foram covardes e medrosos, ele chega no meio deles e traz uma saudação mais que especial. Ele chega no meio deles, o texto aqui diz, João 19, final do versículo 19, ele diz: que a paz esteja com vocês. Você sabe o que ele disse? Shalom. Imagine naquele contexto de tormento, de repente Jesus chega e a voz que eles escutam é ele dizendo Shalom.
Que a paz esteja com vocês. Essa poderia ser uma saudação usual e comum para todas as pessoas, uma saudação corriqueira, mas para ele e para os discípulos, naquele momento, era uma saudação indispensável, uma saudação fundamental. Shalom é um termo abrangente. No nosso contexto, o contexto do povo de Deus, denota que Shalom traz a ideia de um estar, de um bem-estar absoluto, de estar bem em todos os aspectos, de estar bem fisicamente, de estar bem espiritualmente e materialmente. Essa realidade, alguns comentaristas falam que esse Shalom é a continuação daquela frase que ele disse lá na cruz. Quando ele disse lá na cruz, está consumado, e agora ele diz Shalom, é como se ele dissesse a paz da reconciliação e da vida que vem de Deus, agora ela pode ser compartilhada. Paz seja convosco, que a paz esteja com vocês. Isso não era nada mais, nada menos do que com o objetivo, né? Quando ele diz isso, ele tinha o objetivo de acalmar o coração, de aquietar a alma daquelas pessoas. É disso que nós precisamos. O que vai aquietar a nossa alma não é a descoberta do remédio ou da vacina do coronavírus, ou simplesmente o fim do isolamento. O que aquieta a alma do ser humano, o que faz com que nós sejamos tranquilos e fiquemos tranquilos, é a paz que o Senhor traz para nós, essa paz que é verdadeira, o príncipe da paz que compartilha conosco. O seu objetivo ao saudá-los com Shalom era livrá-los de um estado de desordem e de consternação. Era trazer conforto às suas mentes. Então, quando ele chega, traz paz. Imagine como ficam ali os discípulos, mas ele não só chegou e não só compartilhou e não só trouxe essa saudação, ele traz aqui, ele toma um gesto, uma atitude muito especial. Ele mostra para os seus discípulos suas mãos e o seu lado. E isso ele não estava apenas dizendo com essa atitude, ele não estava apenas dizendo, olha, o que está aqui, o que ressuscitou foi aquele que foi crucificado. Ele não está falando apenas que ali era um corpo físico e não um fantasma. Não. Além de comprovar, além de ser uma evidência da sua ressurreição de maneira verdadeira, ele estava mostrando uma de suas credenciais. Suas feridas, na verdade, evidenciavam que o preço pela salvação havia sido pago. É como se ele dissesse, ao mostrar as suas mãos, é como se ele dissesse para os seus discípulos, olha, o preço foi pago. O preço foi pago. E por isso, porque o preço foi pago, eles poderiam desfrutar de paz com Deus. Oh, que maravilha! Oh, que notícia maravilhosa! As suas feridas são as nossas credenciais. As suas cicatrizes são as nossas credenciais de que tudo o que precisava ser feito foi feito e foi aceito. E nós podemos, através de Cristo Jesus, nós podemos ser reconciliados com o Senhor. Podemos ter paz com Deus, podemos ter paz em nossa alma e podemos ter paz uns com os outros. Qual é o maior bem? Qual o principal bem que as pessoas tanto almejam? Quando ele chega entre os discípulos, traz a saudação, mostra as suas feridas. O texto diz, versículo 20, que os discípulos se alegraram. Vejam, antes era medo, antes era tristeza, antes era angústia, incertezas. Agora os discípulos estão alegres, certamente com a sua fé renovada, eles estavam avivados, eles foram revigorados, porque isso faz a presença do Senhor. É assim que o Senhor age, aonde ele chega, a transformação, aonde o Cristo vivo chega, aonde aquele que ressuscitou chega, a transformação. Se tem medo, o medo sai, o medo se dissipa, a tristeza vai embora. E quem passa a reinar é a alegria no coração das pessoas. Os discípulos começaram a se alegrar, a tristeza foi embora. E é interessante que ainda nesse versículo,
ele repete no versículo 20, ele repete novamente a saudação. O fato de Jesus repetir essa saudação é para que os discípulos se lembrassem, fizessem um esforço de que isso tinha sido prometido a eles. João 14, 27, 16, 33, ele diz que a vossa tristeza se converteria em alegria. Olha, eu deixo para vocês a paz, mas uma paz verdadeira. Eu vou, mas eu vou voltar. E ele enfatiza, ele repete essa saudação, e o objetivo era de fazer com que eles se lembrassem, fazer com que eles tivessem entendimento. Aí ele repete a saudação, e agora, olha como o cenário muda. Os discípulos ali, perdidos, desorientados, imaginando o que ia acontecer, o que iria acontecer com eles. Olha, se fizeram isso com o nosso mestre, imagine conosco. O que não vão fazer com a gente? Estamos perdidos. Aí depois que o Senhor chega ali, que se revela para eles, que traz paz aos seus corações, que eles se alegram, o Senhor diz assim, olha, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês. Eles são chamados agora para viverem segundo um propósito. Estavam ali desorientados, agora eles têm uma orientação. Estavam ali perdidos, agora eles se encontraram. Há propósito para eles existirem ali. Não para fazerem o que eles bem entendessem, não para agirem de acordo com suas próprias vontades, mas para darem continuidade. Jesus chama aqueles discípulos para que eles continuassem a obra que o Pai tinha confiado a eles. Mas Ele não só chama. E nós entendemos isso, que o Senhor não apenas nos comissiona, não apenas diz para a gente ir, mas da mesma forma que Ele nos chama, Ele capacita. Jamais Ele nos coloca em alguma missão sem que o seu poder seja derramado sobre nós para cumprir essa missão. Aí no versículo 22, ele diz assim, e havendo dito isto, chamado eles, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Que maravilha! Imagina, olha, tudo mudou. Completamente a presença do Jesus vivo. Por isso que nós precisamos pensar nessa notícia, entendê-la porque que ela é tão maravilhosa. Nós não servimos a um Deus morto, nós não servimos a um Cristo que está na cruz. O nosso Cristo vive, Ele reina, Ele governa, Ele é poderoso. E por isso, nós precisamos pensar em algumas aplicações à nossa vida. Nós precisamos aplicar isso no nosso coração. Como é que nós podemos aplicar essa mensagem? Como é que eu posso trazer essa mensagem tão especial para a minha vida hoje? Talvez você que esteja vivendo tristeza, esteja aí encurralado, sem poder sair, sem poder resolver tantas coisas, sem ter direcionamento. Essa palavra o Senhor traz para nós, essa palavra o Senhor traz para você. Ele está vivo e é o suficiente. Então nós precisamos, os discípulos não precisaram fazer nada, simplesmente estavam ali reunidos. E o Senhor chegou na hora certa o Senhor vai chegar, na hora certa o Senhor vai ministrar o nosso coração, na hora certa o Senhor vai dar uma direção para nós. Eu preciso acreditar, você precisa acreditar que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. E me relacionar, nós precisamos nos relacionar com Ele dentro dessa perspectiva. Quando nós nos relacionamos com Cristo que é vivo, o nosso relacionamento é diferente. Há um dinamismo, há uma dinâmica diferente, a nossa fé é diferente, o nosso caráter é diferente. Sabe por quê? Nós não somos surpreendidos pelos acontecimentos. Os acontecimentos não nos surpreendem mais porque nós atentamos para aquilo que Ele diz na sua palavra e nós acreditamos que tudo que está aqui é verdadeiro e que um dia vai se cumprir cabalmente. Crer naquilo que Ele disse vai nos livrar do domínio do medo, da tristeza, da ansiedade e de tantas outras coisas assim que assolaram a mente daqueles discípulos. Como é que você tem se relacionado com Cristo? Você tem se relacionado com Cristo vivo?
Você tem se relacionado com Ele? A prova de sua presença em nossa vida é que quando Ele chega, talvez você fale assim, eu me relaciono com Cristo. Quando Cristo vivo chega à minha vida, eu passo a ter verdadeiramente vida. E aí, a transformação, aonde Cristo chega, aonde o Cristo vivo, aonde aquele que ressuscitou chega, a transformação, a minha vida muda, os meus sentimentos são transformados, onde a tristeza dominava, ela vai embora. O medo dominava, ele vai embora e passa a substituir outros sentimentos, a alegria, a coragem, a ousadia, a disposição, a perseverança, a persistência, porque o Cristo vivo faz isso em nossa vida. Celebrar a ressurreição de Cristo é passar a viver com Ele um relacionamento totalmente diferente, com uma perspectiva de que Ele está vivo e sem temor da morte. Nosso coração cheio de esperança, a ressurreição de Cristo, o fato de que Ele está vivo, enche o nosso coração de esperança. E isso fundamenta a nossa fé. É a essência de todos os nossos ensinamentos e os nossos conhecimentos no contexto do cristianismo. Ela fundamenta toda a nossa crença, toda a nossa esperança. E porque Ele vive e porque Ele venceu a morte, nós também já vencemos. Aleluia! Que notícia espetacular! Que precisa ser proclamada nos quatro cantos, em todas as esferas, em todas as oportunidades. Eu e você precisamos dizer para as pessoas que estão assoladas e atormentadas, com portas trancadas, com medo, dizendo, olha, é domingo, Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele está vivo, então há esperança. Há esperança. Viva essa verdade, proclame essa verdade, se renda a essa verdade. Convido você para fazer uma oração. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra que é suficiente, poderosa, viva e que transforma as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que nós somos lembrados de uma tão grande verdade, de uma tão fundamental verdade para a nossa fé. Jesus ressuscitou. Ele vive, Ele está vivo. Muito obrigado, Senhor, por esse momento em que tivemos aqui compartilhando. Que esta palavra chegue aos nossos corações e que nossas vidas sejam transformadas, ó Deus, por entendermos que o Senhor está vivo e o Senhor nos chama para esse relacionamento dentro dessa dinâmica. Abençoa-nos, ó Pai. Manifesta a Tua misericórdia sobre nós. Manifesta-nos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre esse momento que todos nós estamos vivendo. Quando o Senhor chega, a paz reina. Que a Tua paz reine nos corações, nos lares. Oh Senhor, tantos lares que estão vivendo atribulados, tantos lares que estão vivendo com tanta escassez. Pai, Senhor, nós te clamamos, manifesta a Tua misericórdia, se faz presente, traz paz. Shalom, que a Tua Shalom alcance os corações e que nesta noite, nesta oportunidade, neste dia, a Tua paz governe os nossos corações. Nós oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Que o Teu amor imensurável, que a graça do Filho Jesus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre as nossas vidas, repouse sobre a sua vida, a sua casa e a sua família hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe no nome de Jesus.